Uma saudação a vocês todos, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham nessa reflexão dominical do Evangelho. Hoje, a Igreja nos reserva na liturgia o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Vamos ouvir o texto. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei, que saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Este trecho do Evangelho fala das condições para ser discípulo, para seguir Cristo. E o texto diz claramente, e Jesus está ensinando a grandes multidões, diz o texto. Não é uma palavra apenas para os discípulos, ali mais próximos, os apóstolos. E ele começa dizendo: se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher, filhos, de irmãos e irmãs e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que é que esse trecho quer dizer? É largar tudo no sentido vamos dizer assim, de não querer saber da família, de esposa, filhos, pais, mães. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Não é ficar distante dessas pessoas, mas colocar no centro da sua vida Jesus Cristo. É Ele que é o centro. Quem não se despreende das coisas que passam, pais, mães, circunstâncias, propósitos, projetos pessoais, se a pessoa não se desprende disso, não pode seguir Cristo. Não é que não pode no sentido de que está proibido. Ele não consegue. Não consegue fazer o caminho de Cristo. E Jesus continua dizendo ainda: quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. A conclusão: quem não carrega a sua própria cruz, ou seja, assumir com consciência, com a vontade própria, aquilo que significa seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa carregar a cruz. A sua própria, cada um carregando a sua própria cruz. E Jesus continua nesse trecho do capítulo 14 de São Lucas a dizer: quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos? Você tem um projeto? A primeira coisa que você faz, você senta, pensa, organiza, põe no papel, considera todas as circunstâncias para depois pôr em prática. E diz o texto: se a pessoa não faz isso, começa a construir de qualquer maneira, porque quer acabar logo, quer de modo apressado ser discípulo de Cristo, mas não considera todas as coisas que estão pelo caminho. Começa a construir uma casa e não termina. Fica sempre pela metade. Começa um projeto, fica pela metade. Começa um outro projeto, fica pela metade. Jesus está dando aqui o exemplo. Seguir a Cristo significa planejar de modo consciente a entrega total. Se você faz isso, não é planejamento racional somente, não. Mas se você faz isso em relação à fé, em relação ao seguimento de Cristo, você toma uma decisão consciente, livre. Você não está obrigado por nada e por ninguém.
E Jesus continua ainda a dar um outro exemplo de um rei que está em guerra com outro e tem 10.000 homens. Ele não vai sair correndo para enfrentar um rei que vem de encontro a ele com 20.000. Ele certamente vai ter dificuldades. Então, qual é o planejamento? Parar, pensar, enquanto o outro rei está vindo ao seu encontro com 20.000 homens, pensa então no acordo. Quem é que pensa no acordo? É aquele que tem menos possibilidades, tem menos chance de vencer. Tem que reconhecer o seu erro ou reconhecer a sua limitação e não apostar. Não, como dizem as pessoas, esticar a corda até arrebentar, porque vai perder. Então veja, em todo sentido, em todas as circunstâncias da vida, isso acontece. Basta a gente olhar o nosso mundo de hoje. Quando a pessoa é muito orgulhosa de si mesma, é muito altiva e quer ela mesma ser o critério de tudo, ela perde muito. Em algum momento ela vai perder, e se ela perder, ela não tem muito como voltar atrás. Porque as coisas estão claras, ele não tem todas as condições, faltam elementos, e não por culpa da pessoa, mas por circunstância. Então é preciso reconhecer qual é o seu limite para poder negociar paz. Então o objetivo aqui de uma guerra não é fazer a guerra, é conquistar a paz. Agora, se um outro tem menos possibilidades contra aquele que vem contra ele, com muito mais, com o dobro de soldados, com o dobro de capacidade bélica, então aquele que tem menos capacidade tem que fazer negócio, tem que fazer acordo. Não pode sair achando que vai vencer. Então veja, todas essas condições para ser discípulo de Cristo são necessárias para que você possa, então, como batizado, como católico, como membro da Igreja de Cristo, você possa dar passos seguros. E mesmo na pequenez, mesmo na fraqueza, você vai sentir que não são as tuas condições que são necessárias, mas a presença de Deus que é necessária. Já ouvimos, tem vários outros exemplos. Uma guerra não se vence pela força do homem. Uma luta não se vence pela força do homem. Uma batalha não se vence pela força dele. Nem pelos cavalos, nem pelas armas que ele tem, nem pela quantidade de armas. Mas se ele está alicerçado no Senhor. É Jesus Cristo, portanto, o centro das nossas decisões. É Ele que está a dar a cada um de nós os critérios, o modo de fazer, o modo de encaminhar, para sempre conseguirmos dar um passo a mais na história, na nossa história e na história de todo o povo de Deus.